em mais esse seminário do NEP, em uma das regionais da Federação Espírita Brasileira. Eu gostaria de desejar a todos um grande evento, cheio de luzes e dádivas espirituais, onde possamos compreender os propósitos e objetivos do NEP. Infelizmente, por questões de compromisso pessoal, profissional e familiar, não posso estar fisicamente entre vocês, mas utilizando os poderes do Espírito, as tecnologias modernas, eu mando essa carta vídeo a todos vocês para que se sintam abraçados, envolvidos pelo nosso carinho, dizendo do meu desejo de estar aí com todos, mas infelizmente da impossibilidade de fazê-lo. Com o vídeo que será exibido, pretendemos esclarecer alguns pontos importantes do NEP, alguns desafios, estratégias e propósitos desse núcleo estabelecido e fundado pela Federação Espírita Brasileira. Um abraço a todos os corações, desejo a todos um excelente evento. Caros amigos e amigas da região sul do Brasil, inicialmente nós gostaríamos, em nome do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira, agradecer a nossa federação anfitriã, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que acolheu com um carinho, não tem como descrever, o projeto proposto pelo NEP e também ao povo generoso do Rio Grande do Sul, que aqui comparece, com essa disposição de acercar-se da mensagem de Jesus, com vistas à sua compreensão prática. Nós gostaríamos de aproveitar também e fazer um agradecimento muito especial, porque sabemos das responsabilidades que cercam o presidente de uma federativa, e com muita alegria no coração tivemos a surpresa de encontrar o Luiz Henrique aqui, presidente da Federação Espírita do Paraná, sair do seu estado, das responsabilidades dessa grande federativa, pela qual eu tenho um carinho muito especial. A Federação do Paraná é uma joia do nosso coração. Então, gostaria de agradecer ao Luiz Henrique e pedir que estenda esse abraço querido a todos os amigos da Federação Espírita do Paraná. E em nome do Luiz Henrique, eu aproveito para estender o agradecimento a todas as demais federativas da região sul. Com certeza todas enviaram representantes, estão aqui presentes para nos ajudar a encontrar caminhos dos nossos propósitos de compreensão e prática. Eu queria também aproveitar para agradecer a todos os meus amigos de NEP, todos que foram citados, estão deixando as suas famílias, no caso do nosso querido Simão Pedro, que ainda se recupera de um problema renal, e corajosamente, bravamente, vem aqui marcar presença por causa da importância desse trabalho. E aproveitar para agradecer a todos e dizer também, por dívida de gratidão, não existiria o NEP se não fosse o voto de confiança do presidente da Federação Espírita Brasileira, César Perry, que não só estimulou a criação, mas participa ativamente do delineamento, do lançamento de balizas, e tem colocado à disposição do NEP os recursos possíveis para que a gente possa implementar o projeto. Então nós gostaríamos aqui de vibrar e agradecer a ele por esse voto de confiança no projeto e por tudo que a Federação Espírita Brasileira tem feito, inclusive colocando a página do NEP no portal da Federação Espírita Brasileira. Então aqui fica a nossa gratidão ao pé. A nossa participação hoje consiste em explicar certos aspectos que demandam uma explicação mais detalhada. Então eu gostaria já de, inicialmente na minha fala, pedir desculpa a todos. A minha fala não tem a intenção de subestimar a inteligência de ninguém, por favor.
mas eu preciso partir do zero, partir de algo bem básico, porque se nós não entendemos as bases, os fundamentos, ao longo do processo nós podemos nos desviar. E esse é o nosso medo. Então gostaríamos de compartilhar os fundamentos desse projeto, especialmente falarmos de duas palavras: estudo e pesquisa. Estudo e pesquisa. Nós sabemos, e o coração que se aproxima da doutrina espírita sabe, a partir da questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus, na ótica do Espiritismo, é o guia, o modelo da humanidade. O Mestre nos conduz em uma jornada. E é importante não subestimar a riqueza de significado da palavra jornada. Nós somos espíritos imortais numa peregrinação rumo a Deus. E nessa jornada cheia de percalços e desafios, nessa jornada que exige de nós um amplo esforço de reeducação do nosso espírito, nós precisamos de um guia. Porque o caminho é longo. Nós estamos falando de um processo que vai requisitar de cada um de nós milênios de esforço. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus é um modelo. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, deixou claro que ali ele reunia uma síntese moral do Evangelho que deveria ser entendido como um código de moral universal, com o objetivo de que nós pudéssemos conformar, adequar a nossa conduta à conduta do Cristo. Esse é o sentido de modelo. Portanto, a proposta do MEP é uma proposta singela, simples, mas não é uma proposta simplória. Ela se insere nesse amplo objetivo de aperfeiçoamento das almas que pretendem, a partir da sua decisão pessoal, primeiro, conformar o seu proceder à conduta do Cristo. Segundo, adotar Jesus como guia que o conduzirá nessa jornada de retorno a Deus. Insistimos nesse fundamento, lembrando a frase de Alcione no livro Renúncia. A mensagem do Evangelho deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida, meditada, sentida e vivida. Mas eu gostaria de chamar todos os corações aqui para meditarmos acerca dessas palavras. Todos nós sabemos quem é Jesus. O nosso governador espiritual, o guia das nossas almas, aquele que tem nas mãos o comando do nosso destino espiritual. Ele é o pastor das almas. Nós não podemos alimentar a pretensão de que conheceremos integralmente a mensagem de Jesus estudando durante um ano. Porque os ensinos de Jesus constituem síntese de um espírito crístico. Jesus é o nosso Cristo. O seu ensino dá ensejo ao estudo pelos próximos milhões de anos. Eu gostaria de insistir nisso. Não será um estudo de 5, 10 anos, não será nessa encarnação que nós esgotaremos a lição do Cristo. Isso é bom que fique
claro. Então é uma mensagem que precisa ser conhecida. Mas esse esforço de conhecer a mensagem do Cristo vai polarizar os nossos esforços pelos próximos milênios sem conta. Isso é fundamental. O NEP é apenas o que nós podemos fazer hoje para contribuir nesse processo. O que podemos fazer hoje. Gostaria de deixar isso claro, porque se nós, como muito bem dito pelo Flávio, se nós somos essa planta que cresce em direção à luz, é preciso compreender com muita serenidade, com muita humildade, aquilo que Emmanuel transmitiu de um jeito muito provincial, muito mineiro a Chico Xavier. Emmanuel apareceu a Chico e disse que ele comparecia a reuniões de estudo do Evangelho nas esferas superiores. E que quando ele regressava dessas reuniões de estudo, ele se sentia um crocodilo. Um crocodilo. É bom lembrar que Emmanuel é o autor dos 5 romances de resgate histórico do Cristo. E esse espírito é o responsável pelas obras que comentam o Evangelho. Tirando o aspecto engraçado da história, há uma lição profunda. Se Emmanuel está indo às esferas superiores estudar o Evangelho, eu pergunto, e nós? Se nas reuniões em que ele tem orientadores e professores para ensinar o Evangelho, ele que já comentou todo o Novo Testamento, na série Fonte Viva e nas demais obras, se ele continua a estudar o Evangelho, eu penso, eu devo continuar estudando. É justo que eu me sinta no mesmo patamar de Emmanuel? Não. Então nós estamos falando de uma jornada de 1 milhão de passos. Alguns corações deram 3 passos, outros deram 1000, outros deram 10.000. Nós não queremos tolher quem começa a dar os primeiros passos e não queremos tolher quem já deu milhares de passos. Porque amanhã pode chegar nas nossas fileiras espíritas espíritos superiores que já caminharam milhares de passos e que merecem e devem ter a oportunidade de estudar conosco. E seria uma pretensão da nossa parte imaginar que eles não terão algo a contribuir, ou que eles cessarão a sua jornada de aprendizado do Evangelho. É importante dizer isso. Emmanuel continua estudando o Evangelho. É o que ele dizia para o Chico. Estamos estudando. Logo ele que tinha contato com Paulo e Estevão. Agora eu pergunto. Imagine você participar de uma reunião no mundo espiritual, um estudo, a carta aos Coríntios, e esse seminário conduzido por Paulo de Tarso. É essa perspectiva que nós gostaríamos de despertar nos corações. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida, mas a mensagem de Jesus é um oceano de dádivas. E a nossa rede é ainda muito singela para recolher todos os peixes desse oceano. Nós lançaremos as nossas singelas redes e cada um vai recolher o que pode e o que precisa, sem
pretensão de decifrar completamente o ensino do Cristo. Por quê? Porque a mensagem precisa ser conhecida, meditada. Depois que nós conhecemos, é preciso refletir sobre ela. É preciso digerir. É preciso entregar o coração e a mente a essa mensagem. Após uma profunda reflexão, ela precisa ser sentida. Nós temos consciência disso. Então, por favor, não se assustem com a palavra estudo e pesquisa. Não se assustem, porque a Alcione vai nos ensinar. Aquele que ainda não sentiu a mensagem do Cristo está longe de começar a compreendê-la. Não basta amontoar conhecimentos e informações no cérebro. A mensagem do Cristo precisa ser sentida, precisa ser conduzida para o coração daquela alma, porque o processo transformador se dá no coração. Então eu gostaria de dizer, me perdoem ter que voltar a esses básicos. Nós não queremos transformar nenhum espírita em um Google do Evangelho. Isso não é uma gincana de informação. Não é nosso propósito criar uma gincana, uma brincadeira em que o vencedor é quem tem mais informação. Não é isso o propósito. Nosso propósito é o conhecimento a serviço da prática. E aí finaliza Alcione. Conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque só completa o ciclo de compreensão da mensagem de Jesus quem a vive. Eu posso estudar o Sermão do Monte durante 1000 anos. Se eu não viver, eu não compreendi ainda. Mas não nos enganemos. Se a mensagem precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, há níveis de conhecimento, há níveis de meditação, há padrões de sentimento e há padrões de vivência. Nós não podemos aqui fazer uma propaganda enganosa. Quando eu começo a me aproximar dos textos do Evangelho para conhecê-lo, é preciso ter a consciência que há corações que somente nessa encarnação já se dedicam há décadas a esse estudo. Então nós precisamos assumir a postura de aluno, não de mestre. O mestre aqui é Jesus. Nós somos alunos. Alunos. E nós não podemos imaginar, como ninguém imagina, que entra hoje no seu primeiro dia de universidade e vai dominar em 15 dias o conhecimento de um professor que dá aulas há 40 anos. Porque não é assim. Segundo, nós já temos 2000 anos de Evangelho no mundo. Infelizmente ainda não temos 2000 anos de Evangelho nos corações. Mas já temos 2000 anos de Evangelho no mundo. Então eu não acredito que nós tenhamos espíritos nas fileiras do movimento espírita que nunca tiveram contato com a mensagem do Cristo. Pelo contrário,
Nós temos no movimento espírita corações que já tiveram várias reencarnações na igreja, várias reencarnações no protestantismo, várias reencarnações no judaísmo. E, no entanto, estão ainda no esforço de trazer o Evangelho para os seus corações. É preciso levar isso em conta. Há níveis de conhecimento, como há níveis de reflexão. É impossível, nesse particular, criar um padrão. Pode ser que aqui nessa casa se forme um grupo de estudos do Evangelho, mas eu não sei quais são os espíritos que vão participar desse grupo. Eu não sei quais são. Eu não sei quais são as experiências reencarnatórias desses espíritos que estão agora se reunindo para estudar. Como que eu vou padronizar? Como que eu posso querer que o grupo de estudo do Evangelho aqui do Bezerra de Menezes seja o mesmo de um outro grupo numa cidade do interior de Minas? Os grupos têm suas peculiaridades. Alguns estão começando, estão nos rudimentos, tendo os primeiros contatos. Outros já existem e há muitos grupos que já trabalham essa perspectiva há décadas. Quando eu comecei, há muitos e muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu já encontrei um grupo pronto em Belo Horizonte, que já possuía diversas salas de estudo sistematizado do Evangelho à luz da doutrina espírita. Ao passo que em outras cidades não existe nenhum grupo de estudo desse gênero. Então o Flávio disse muito bem, nós não queremos uniformizar. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com as mesmas características, fazendo a mesma coisa. Não. Cada qual vai aclimatar a flor do Evangelho ao seu terreno específico. E níveis. O que nós estamos dizendo foi resumido magistralmente por Alcilde no livro Renúncia. Ela diz assim: o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Vasto caminho. Ela não falou, o Evangelho é uma sala de debate intelectual. Ela não falou, o Evangelho é um lugar onde você vai só para ler e pesquisar e pronto. Não, é um vasto caminho ascensional. Porque cada vez que nós abrimos uma página do Evangelho para estudar, eu não quero desanimar ninguém, não. Ao final de cada reunião de estudo do Evangelho, nós criamos uma responsabilidade para nós. A responsabilidade de incorporar o que nós aprendemos à nossa vida cotidiana. É por isso que muitos não conseguem permanecer. Porque fazer parte da reunião, abrir um livro, estudar, essa parte é a parte mais fácil. Incorporar o que foi aprendido à vida cotidiana, isso é difícil. Então o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim, o fim desse caminho, não atingiremos legitimamente. Porque pode ser atingido ilegitimamente.
verdade, a Alcione é um espírito superior, ela está amenizando as palavras. Não é o meu caso, então eu posso desamenizar. Nós podemos atingir o fim desse caminho mentirosamente, acreditando que eu vou abrir os 27 livros do Novo Testamento, eu vou ler, vou fazer uma pesquisa no Google e esgotei o ensino de Jesus. Fazer um programa de estudo que dure um ano, ao final de um ano você está pensando como Jesus pensa. Você se tornou um Cristo. Isso é uma forma ilegítima de chegar ao topo, ao fim dessa jornada. Não é esse caminho que nós queremos, não é essa forma, nós queremos uma forma legítima. E para chegar legitimamente, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Fecha aspas. Sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes da lição do Cristo, não atingiremos esse vasto caminho ascensional. Então não basta conhecer, não basta abrir um dicionário, não basta abrir um atlas. Mas eu acho difícil entender o Evangelho de Jesus se você não pelo menos leu o Novo Testamento. A não ser que você tenha uma faculdade acentuada de psicometria, que você simplesmente toque aqui no livro e já leu tudo. Bom, se esse for o caso, me perdoe, né? Nós mortais não temos essa faculdade. Eu preciso ler aqui muito. Então há um processo. E ela adverte: muitos presumem ter atingido o termo da lição do Cristo apenas com uma leitura vagamente raciocinada. Isso constitui erro grave. Palavras da Alcione. Constitui erro grave. Leitura vagamente raciocinada. Então, o Evangelho exige uma leitura ativa, uma leitura intensa. Feitas essas considerações de base, de princípio, eu não sei, eu estou conseguindo ser tão claro como o Flavinho foi? Sim. Porque é difícil, né? Essas fundamentações, porque há tanto equívoco nisso, e a gente não quer que essa proposta do NEP, ela não é perfeita, ela está em construção, mas a gente não quer que seja vista nela equívocos que ela não tem. A gente não quer que seja visto nessa proposta equívocos que ela não tem. Então, essa fala do Flávio é muito providencial, porque o que nós queremos é caminhar juntos. O que nós estamos propondo aqui é, usando os recursos da tecnologia atual, dar-nos as mãos para caminharmos juntos nessa jornada ascensional. É isso que nós queremos. E como que começa isso? Esse é um problema do movimento espírita? Não. Esse não é um problema do movimento espírita. Esse é um problema de todos os movimentos cristãos que pretendem estudar e praticar a lição de Cristo. Todos têm esse problema. Como eu faço para a pessoa conhecer e viver a lição de Jesus? Esse é um problema sério. Tão sério que nós temos um autor, já indicamos, está no fórum do NEP, está lá a indicação de alguns livros básicos do estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é do Cássio Murilo. E ele começa o livro dizendo o seguinte: ler é mais importante que estudar. Provocativo.
Ele fala isso. Eu quero ser provocativo com essa fala. Então, se alguém me pergunta assim, por onde eu começo? Ok, eu entendi, tá bom, boneco, por onde eu começo? Então vamos começar pelo começo? Por onde a gente começa? Lendo o Novo Testamento. Lendo. Então, está aqui a tradução que vai se completar de Novo Testamento. Há outras traduções. Essa tradução ela não veio substituir as outras, ela veio somar. Ela veio somar. A gente sempre consulta várias traduções. Ela vem somar. Alguém já vai perguntar: Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, tradução ecumênica da Bíblia e a nossa tradução do Novo Testamento são aí ferramentas para começar a ler.
pessoa abre aqui, agora, aliás, eu queria dizer uma coisa. A minha mãe é empregada doméstica, analfabeta. Nasceu no norte de Minas, com 7 anos de idade, foi obrigada a trabalhar na lavoura. Nunca pôde ir à escola porque tinha que trabalhar. E me sustentou trabalhando em casa de família. Uma pessoa que empregou ela numa casa, na qual eu morei com ela, ensinou ela a desenhar o nome. Ela não sabe escrever. E ensinou ela a ler. Então ela lê. E quando acabou o Novo Testamento, ela faz uma caminhada lá perto da casinha dela e tinha uma amiga espírita e ficou sabendo: você é mãe do Haroldo? Nossa, tradução, não sei o quê. Ele traduziu? O que é isso, né? Nossa, o seu filho traduziu o Novo Testamento. Ela chegou para mim e falou: meu filho, você traduziu aí do Novo Testamento? Eu traduzi, mãe. Traduziu o Evangelho. Eu vou dar a tradução para a senhora. E lá na casinha da minha mãe, está na cabeceira da cama dela, o Novo Testamento, todo dia à noite ela lê. Se ela não pode fazer isso, você não pode. Uma empregada doméstica analfabeta está lendo todo o Novo Testamento. E já está me cobrando. Aliás, está todo mundo cobrando, né? Onde que sai o resto do Novo Testamento? Eu falei: calma, mãe, nossa. Cadê o resto do Novo Testamento? Eu já estou chegando lá. Eu estou pensando, eu quero, estou lendo um negócio rápido. Agora, nós, no movimento espírita, no último censo, o movimento religioso com o maior número de pessoas com curso de formação superior. Eu não acho que seja um projeto inviável. Então, se você estiver estimulado, desestimulado, eu posso dizer: minha mãe está lendo. Agora, ela lê o seguinte: ela abre aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Eu já ouvi falar nessa aula de Davi. Filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Mas Judá tinha irmão? Judá gerou Farés. Aí você pega aqui, Farés, nota número 11. O que é o Farés? Não conheci isso aqui. Não, o Farés eu não conheço. Então vamos lá, na nota 11. Farés. Reza a narrativa bíblica que Tamar estava grávida de gêmeos. Durante o parto, uma das crianças coloca o irmão para fora. E a parteira ata nessa mãozinha um fio vermelho escarlate, dizendo: foi este que saiu primeiro. Todavia a criança recolheu a mão e seu irmão acabou nascendo antes dele, levando a parteira a exclamar: que brecha te abriste? Motivo pelo qual ele recebeu o nome de Farés, que significa lacuna, brecha. Com exceção das referências genealógicas, pouco se sabe acerca da personagem Farés e Salmão. Seus nomes evocam, no entanto, uma história maior de perda de direitos civis no Egito, escravidão, derrota do faraó, libertação do impotente dos poderes do opressor, fidelidade de Deus às suas promessas relativas à terra de Canaã. Esse aparece. Eu li. Agora a gente sabe quem que é o Farés. Por isso, é mais importante ler do que estudar. Porque se você não tiver lido, não adianta estudar. Ler. Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que vão ler 3 livros e vão desencarnar. Vai começar a ler hoje, vai ler Lucas, Marcos, João e vai desencarnar. Vai continuar lendo no mundo espiritual. Outros vai ter a oportunidade de ler todos os livros, estudar, eu não sei.
A única coisa que eu sei é o seguinte: todo mundo aqui vai desencarnar. Eu não sei quem vai ser o primeiro. E nem quem vai ser o último. Então não dá para estabelecer. Comece a ver. O que eu posso fazer agora? Acabou o seminário do neto, eu voltei para minha casa. Leia. Comece a ler. Comece a ler. Primeiro ponto. Segundo ponto. Estudar. Estudar é diferente de ler. Bom, pelo menos foi o que minhas professoras me disseram ao longo de toda a minha vida escolar, né? Elas sempre disseram: meu filho, não basta ler, tem que estudar agora. Estudar. Então, o estudar é uma leitura mais intensa, mais trabalhada. No estudo, eu já procuro recolher mais elementos. Então, para o estudo do Evangelho, não basta apenas o texto do Evangelho. Não basta. Por quê? Porque diz assim: desceu de Jerusalém para Jericó. Onde fica Jericó? Não sei. Eu me lembro de, há muito tempo atrás, acabou um jogo em Belém do Pará e foram entrevistar o jogador e perguntaram para ele: e aí, o que você achou do jogo? Ele falou: foi maravilhoso, eu estou muito feliz de estar na terra que Jesus nasceu. Então, o estudo, ele implica em consulta a algumas obras que me possibilitem ter uma noção geográfica, histórica, cultural. Então você está querendo dizer que eu vou ter que fazer pós-doutorado em geografia bíblica? Não. Mas existem pessoas com pós-doutorado em geografia bíblica? Tem. São exatamente as que escrevem os Atlas. Eu acho de muito bom tom, eu acho bastante inteligente ter o Atlas. Porque se encarnou alguém com essa missão de estudar a vida inteira geografia bíblica e escrever um Atlas, eu não vou utilizar o trabalho desse irmão, desse companheiro? Importa se ele é muçulmano, judeu, ateu, protestante? Importa? Não. Então, nós estamos no fórum e vamos fazer mais. Nós vamos ter um programa. Pode contar, tá? Lá dos livros? Pode contar? Pode. Nós estamos pensando em... Aqui tem uma surpresa, né? Nós estamos pensando em fazer alguns pequenos videozinhos de 3 minutinhos, 2 minutinhos, com os membros do NEP, fazendo uma apresentação de alguns livros que nós consideramos essenciais para o estudo do Novo Testamento. O primeiro deles, Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. Porque nós estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita. Os católicos estudam o Evangelho à luz da teologia católica. Os protestantes estudam o Evangelho à luz da teologia protestante. Cada um no seu quadrado. Isso não impede que a gente dialogue. Porque o Espiritismo não é sectarista. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O lema não é: fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo não é sectarista. Então nós podemos dialogar, mas nós estamos dentro do nosso quadrado. Então as obras mais importantes são a Codificação e a obra de Kardec. Jesus a porta, Kardec a chave. Kardec
deixar isso claro. A nossa base é Kardec. O que entrar em discordância com Kardec, eu vou seguir o conselho de Emmanuel a Chico Xavier. Cada um tome a sua decisão. Essa é a nossa decisão do NEP. A nossa decisão é o seguinte: o Chico chegou, Emmanuel chegou para o Chico e disse: pretendo colaborar com você na divulgação do Espiritismo. Seguiremos Jesus e Kardec. Se algum dia eu, Emmanuel, me desviar de Jesus e de Kardec, você procura me esquecer e siga a Jesus e a Kardec. Então, o nosso alicerce é a obra de Allan Kardec. Se algum dia, alguma publicação do NEP, algum de nós do NEP, se desviar da proposta de Kardec, você dá uma cutucada na gente. Lá. Posta lá. O nosso compromisso é com Kardec. Ponto final. Sem desrespeitar e nem menosprezar outras pessoas. Mas o nosso compromisso é com Kardec. Então, se tiver contrário de Kardec, nós vamos ficar com Kardec. Meus amigos, sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Porque há muitas propostas. Há muitas propostas. Algumas estranhas. A nossa proposta está embasada em Allan Kardec. Ponto final. Avançando, o que o Flávio falou. Obras subsidiárias, sérias, adotadas pelo movimento federativo de unificação. Porque a proposta do NEP, ela nasceu e ela se implantou na casa máter do Espiritismo no Brasil. Então o NEP tem um compromisso com as federativas, com o Conselho Federativo Nacional e com o movimento de unificação. Portanto, aquelas obras, nós não queremos fazer autos de fé de Barcelona, pelo amor de Deus, né? Lê de tudo, retende o bem. Pode ler qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu já li livros que falam que Jesus veio de Marte, no disco voador, etc. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas o nosso compromisso são com as obras consagradas no movimento de unificação. Obras que as federativas indicam sem nenhum medo. É bom deixar isso claro. Pessoalmente, leia tudo. Leia tudo. Mas nós trabalharemos com essas obras. E um terceiro grupo de obras. As obras de pesquisadores, estudiosos, cientistas especializados em temas. Então você tem um atlas renomado, tem um dicionário bíblico, tem livros de temas especializados. Então, quando se tratar de obras seguras, que sejam realmente obras de estudiosos, que tenham segurança, nós vamos indicar para que as pessoas possam consultar, porque para o estudo é importante ter um dicionário, é importante ter uma... Você não precisa adquirir, mas pelo menos no grupo. O grupo faz lá uma divisão, um rateio generoso e compra um atlas, um dicionário, porque aí você vai olhar. Mar da Galileia, onde fica? Está aqui, Mar da Galileia. Corinto, Tessalônia, onde que é Tessalônia? Olhar. E o que nós pretendemos? Criar uma rede de compartilhamento. A grande proposta do NEP, o Flávio deixou isso muito claro, quando o NEP foi criado,
A ideia é o seguinte: nós temos, pelo último censo, 10 milhões de espíritas declarados no Brasil. 10 milhões. Temos milhares de casas espíritas federadas e não federadas ainda. Portanto, há milhares de grupos de estudo do Evangelho. O que nós queremos? Nós queremos compartilhar informações. Compartilhando. Porque, por exemplo, vamos aqui. O Afonso, o Simão Pedro, vai, cara, embora a cara de novinho, já tem anos que estão nessa estrada. Já participaram de grupos de estudo, já tem estudos, já tem coisas que já foram olhadas. O que nós queremos? Nós queremos criar uma rede de compartilhamento para facilitar quem está chegando. Porque se tem um grupo aqui em Porto Alegre e ele fez a pesquisa numa obra séria, ou ele fez uma pesquisa numa obra de Emmanuel lá na codificação e encontrou algo relevante, por que não dividir isso com os demais corações? Há algum problema nisso? Há algum problema em ser fraterno? Em compartilhar? Então, o site do NEP existe para a gente compartilhar. Compartilhar. Então, não há nenhum professor aqui, não há nenhum mestre. Tem um mestre no NEP, Jesus. O resto é aluno. Mas aluno entusiasmado, aluno que quer compartilhar, que quer dividir, que quer trocar informações. Então, e nesses 5 minutos que nos faltam, falar sobre a palavra pesquisa. Essa palavra gerou a maior tormenta no movimento espírita. Gerou a maior tormenta. Porque quando as pessoas leram Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, elas imaginaram que nós tínhamos fundado na febre o MIT, Massachusetts Institute of Technology, ou então Harvard. E que agora nós teríamos pessoas que falam 25 idiomas fazendo pesquisas em laboratório sobre o Novo Testamento. E aí a primeira reação foi assim: puxa, eu não vou poder participar. Eu não vou poder. Algumas pessoas chegaram a mandar e-mail: olha, eu mal falo português, eu acho que eu não vou poder contribuir com o NEP. Mas eu quero fazer aqui uma consideração. Quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, busca algumas frases, algumas informações, abre os romances de Emmanuel, busca lá uma referência, uma informação, e depois você reúne essas informações. Isso se chama o quê? Pesquisar. Eu queria até pedir, porque às vezes a gente usou o nome errado, eu quero até checar. Mas as professoras que tem aqui, as pedagogas, por favor, como é que é a pesquisa escolar? O que a gente faz para os alunos? Não dá um tema lá para eles pesquisarem? O meu filhinho de 7 anos, todo dia chega com a pesquisa. E eu estou tendo agora que repetir toda a escola de novo. Porque manda uma pesquisa que, se não tiver ele e a minha esposa junto dele, não consegue fazer. Aí a gente tem que estudar junto com ele. Às vezes tem até que falar para ele: olha, eu já formei, a pesquisa é sua. A pesquisa é isso. E nós temos uma demanda de pesquisas. Já gostaríamos de convidar a todos a cooperar conosco no NEP. Por exemplo, quais pesquisas? Coletar informações nos romances de Emmanuel que digam respeito aos textos do Novo Testamento. Nós precisamos disso, porque é impossível um ser humano fazer isso sozinho. Outra coisa que nós precisamos: quais as definições? Eu estou dando alguns exemplos, né? Olha o livro.
Quais as definições Emmanuel traz de reino de Deus nas obras dele que comentam o Novo Testamento? São 40 obras. Alguém pode ajudar? Pode. Você pode pegar uma obra, umazinha, Pão Nosso, pode abrir o Pão Nosso, página por página. Vai dar trabalho. Você vai abrir o livro Pão Nosso, vai olhar página por página, onde tem alguma referência a reino de Deus. Você vai catalogar tudo e mandar para a gente. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar isso com o restante do movimento espírita. Vocês gostaram dessa pesquisa? Gostaram? Isso é o que nós podemos fazer? Mas vão ter outras. Tem pesquisas mais aprofundadas? Tem. Todos precisam participar da aprofundada? Não. Você precisa participar daquela que você pode fazer. Não é? O importante é que faça. Nós temos uma amiga, por exemplo, quem ouviu os podcasts do Ser sabe disso, a Maíla. Ela fez doutorado na Carta aos Hebreus e ela leu todo o livro Paulo Estevam e é encantada com o livro Paulo Estevam. Quando eu vou conversar com ela sobre Carta aos Hebreus, eu me ponho no meu lugar, porque eu não tenho o nível de pesquisa dela. Ela tem um doutorado numa carta, então eu sei respeitar esse esforço dela. Eu tenho tempo nessa encarnação para fazer um doutorado em alguma carta? Não tenho. Não vai ser nessa. Mas eu posso usufruir do conhecimento? Posso. Aí são aqueles livros que o Flávio listou, comentários bíblicos, livros que examinam certas passagens, onde nós vamos recolher esse material para facilitar. Essa é a proposta do NEP. Onde a gente quer chegar? Nós queremos, no movimento espírita, corações sensíveis que leem o Novo Testamento, que estudam o Novo Testamento, que estudam as obras da codificação e subsidiárias e outras que puderem, mas que estejam em permanente contato com a mensagem de Jesus para poderem ser homens de bem. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoas evangelizadas. Era isso que eu gostaria de dizer.